RFI Convida. Adriana Brandão. O Festival de Angoulême, o evento mais importante de histórias em quadrinhos do mundo, acontece neste momento na cidade do sudoeste da França. E nesta 52ª edição, tem brasileiro na disputa pelo prêmio de melhor álbum. Lucas Johannatan, o nosso entrevistado de hoje, o ilustrador e quadrinista natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, concorre com Como uma Pedra, que já venceu no Brasil o prêmio Jabuti no ano passado. O livro foi publicado aqui na França também no ano passado pela editora iLatina. Olá, Lucas. Olá, tudo bom? Lucas, 2024, podemos dizer, foi um ano especial para você. Depois do Jabuti, veio a seleção para Angoulême. Como você recebeu essa notícia? Foi a notícia do Angoulême foi literalmente um dia depois da premiação do Jabuti, então eu não tive nem tempo de reagir ao prêmio Jabuti e já precisei reagir, digamos assim, ao Angoulême. E tipo, eu já não esperava nem ganhar o Jabuti e muito menos ser indicado ao Angoulême. Então é um sentimento meio estranho, porque é como se, sei lá, é como se não fosse real ainda. Porque você começou nos quadrinhos em 2000, quer dizer, uma carreira aí fulgurante, um reconhecimento muito rápido. Exato, exato. Porque, o meu primeiro quadrinho eu fiz em 2018, mas só foi publicado em 2023. Então, tipo, já nos primeiros quadrinhos publicados, um reconhecimento desse que eu não esperava. Eu acho que todo quadrinista espera chegar nisso, mas eu não esperava chegar tão rápido, né? Então, eu meio que estou sem reação ainda. E como você explica esse sucesso? Ah, queria saber também. Mas não sei, não faço a mínima ideia. Como é a sensação de representar o Brasil em um evento como Angoulême? Você tem aí a chance de ganhar e depois do Quintanilha, que venceu o melhor álbum em 2022, você seria o segundo brasileiro a ter esse prêmio importante. Isso, é bom, porque da mesma forma como eu entrei, né, nesse mundo por ver quadrinistas brasileiros sendo reconhecidos, então eu espero que eu também sirva, né, para alguém que quer entrar nos quadrinhos, ver que é possível de alguma forma. Você acha que a histórias em quadrinhos no Brasil, que durante muito tempo foi muito ligada ao público infanto-juvenil, era principalmente histórias em quadrinhos para criança, o setor está se fortalecendo? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que o quadrinho brasileiro, sim, tanto que eu demorei até um pouco na minha trajetória de vida a conhecer quadrinhos brasileiros que não fossem para o público infantil, né? Eu acho que tem a importância do brasileiro entrar nos quadrinhos pelo o infantil, claro, mas eu acho que sim, eu acho que infelizmente o quadrinho brasileiro que não é infantil, ele está muito focado no independente, né, ainda. O que é ruim, né, embora porque eu acho que precisa de mais esse reconhecimento, precisa ser publicado mais, né? Acho que falta isso ainda. Falta um fortalecimento do mercado? Isso, do mercado que não seja só independente, sabe? Que os quadrinistas não necessitem apenas irem em eventos, fazer aqueles fanzines pequenos para fortalecer um pouco ali o público, né? Mas sim que quadrinistas sejam publicados por editoras com histórias que não sejam infantis, né? De todo tipo, de terror, o Brasil é muito forte no terror também. Então, eu acho que falta isso. Falta sair mais do independente. Agora, falando então do livro, como uma pedra que aborda questões históricas do Nordeste brasileiro, a seca, a miséria, as desigualdades, a injustiça. O livro também dialoga com toda uma tradição da literatura e do cinema brasileiro, Vidas Secas, O Pagador de Promessas, Morte e Vida Severina e Os Sertões,
Como surgiu essa ideia de contar essa história do sertão brasileiro em quadrinhos, Lucas? A ideia do quadrinho, ela surgiu, eu não lembro muito bem o porquê ou o contexto, mas eu tive uma ideia para uma cena que era de uma mulher entrando, correndo para entrar no lago, meio que desesperada, procurando o corpo da filha. E quando ela entrava no, como se fosse um riozinho, ela via o espírito da filha dançando debaixo d'água. E quando ela saía da água, ela saía carregando uma pedra, né? E ela começava a cuidar da pedra como se fosse a filha dela. A história mudou bastante, né? Acabou não sendo isso no fim das contas, É incrível mas isso. eu acho que foi uma junção de coisas, assim, porque depois que eu fiz o quadrinho, comecei a perceber que tinha muito da minha vida mesmo no quadrinho, sabe? Então, eu acho que eu comecei a fazer um quadrinho com uma dúvida, porque a minha avó, quando eu era criança, ela cuidava do meu avô em uma cadeira de roda, em uma situação igual à da personagem. E eu ficava meio que me perguntando por que minha avó tinha todo aquele trabalho, todo aquele esforço para cuidar de uma pessoa que era incapaz até de agradecer, sabe? O carinho e o cuidado e tal. Então, começou meio que com isso, com essa dúvida. Só que eu acho que quando você vai fazendo, vai tomando proporções muito maiores, você vai vendo que tem coisas para falar a mais, né? Da situação de quem vive no Nordeste, em áreas mais isoladas, né? Então, eu acho que foi isso. Eu acho que começou de uma forma e acabou virando outra totalmente diferente. E eu fui pegando essas pequenas nuances da minha vida. Eu também já fui muito de igreja. Eu basicamente nasci na igreja, que meus pais eram pastores, né? Mas eu acabei me afastando. Então, eu acho que eu fui pegando essas pequenas partes da minha vida e acabou virando um quadrinho. Pois é, você faz denúncias nesse livro, a ausência de políticas públicas, o fanatismo religioso. Era seu objetivo fazer um livro militante ou ele veio assim, veio vindo, como você acaba de dizer? Não, eu acho que ela acabou virando mesmo. Eu acho que o meu intuito era fazer muito mais voltado como é que eu posso dizer, na filosofia mesmo. Tanto que quando eu estava lendo o livro do Albert Camus, que acabou virando, né, uma referência, foi que a partir da minha leitura do livro, o que eu entendi do livro é que mudou a história, né? Então, tipo, sei lá, o meu intuito era simplesmente meio que fazer filosófico, meio que perguntando se esse tipo de vida vale a pena, se vale a pena todo o esforço, se vale a pena continuar. Só que eu acho que quando eu fui fazendo, justamente foi aquele negócio, peraí, as coisas meio que externas influenciam em tudo isso, né? Então, aquecimento global, ou a falta de remédio, falta de leite, né? Que era algo que eu via no meu entorno, na minha vida, né? Então, foi acabando virando isso, mas no começo não era a intenção, não. Um tema também importante, você ressaltou em várias entrevistas, é a resiliência e principalmente a resiliência materna. Sim, sim, sim. Exato. Quando a gente vê o que as mães fazem. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho nenhuma vontade hoje em dia de ser pai por enquanto. E eu fico, meu Deus, eu não sei como minha mãe conseguiu. Eu não sei como conseguem isso. E quando você vê a dificuldade que é no Nordeste e as mães tendo que arranjar comida, às vezes elas não têm comida nem para elas, têm que arranjar para os filhos. Então, é, acho que acabou virando o principal mesmo, assim, a resiliência. E eu acho que tinha tudo a ver com o livro, né, O Mito do Sísifo de Camus. Então, foi isso meio que se misturou e acabou virando isso. E o livro também tem uma coisa que é muito impactante, que são os silêncios, muitos silêncios. Sim. Desenho, mas silêncio. Sim. Eu acho que isso é muito pessoal meu, assim, eu não sou muito de falar, né? Eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito mais de observar do que de falar. Então, e sempre quando eu leio um quadrinho ou assisto um filme, eu percebo que muitas vezes o diálogo, a fala, elas são usadas simplesmente para preencher o vazio, para preencher o silêncio.
né? Como se estivessem tentando evitar isso, ao invés de, tipo, de estar falando algo que seja importante falar, né? Então, eu acho que foi algo que eu trouxe para o padrinho, assim. Acho que tem momentos que a gente não precisa falar nada, né? O silêncio já basta, já diz tudo o silêncio às vezes. Silêncio e o desenho, e para dar esse, para representar esse Nordeste e esse sertão brasileiro, você escolheu apenas, e você usa apenas três cores: o preto, o branco e o laranja. Sim, sim. Eu nunca gostei de pintar, né? Nem quando eu era criança eu não gostava muito de pintar. E lendo quadrinho, eu sempre, quando era pequeno, eu lia muito mais mangá, justamente porque o mangá era só o preto e o branco, e tinha esse contraste, eu achava mais bonito, né? Enquanto eu lia quadrinhos, sei lá, de super-heróis, onde tinha todas essas cores, mas, sei lá, para mim as cores não significavam nada, ali eram apenas a representação mesmo, cromática dos itens e tal. Então, quando eu fui fazer quadrinho, eu queria que a cor representasse, tivesse um sentido na história, fosse uma emoção, fosse, né, gritasse também. Então, sei lá, eu acho que na hora da concepção, pensar nesse amarelo, no alaranjado, foi fácil, né? Que eu acho que representava muito esse calor que não para, né? Que está grudado na pele dos personagens o tempo todo. É uma cor bem do Nordeste brasileiro, né? Esse laranja. Isso. É. Quando você está naquelas paisagens assim, em lugares mais rurais do Nordeste, você é como se você visse apenas o sol, né? Tomando conta do chão. Então, era essa sensação que eu queria passar. E Lucas, como você acha que essa história ressoa ou pode ressoar para os leitores de outras culturas, e principalmente aqui na França, onde o livro foi traduzido e está disponível em francês desde agosto de 2024? É, eu acho que, pelo menos foi o que eu tentei, eu não sei se eu fui, né, consegui fazer isso de forma bem feita, mas eu queria que no quadrinho as coisas externas quem fizessem com que os personagens estivessem naquelas situações. Então, meio que aquilo não era culpa deles. Então, o aquecimento global e coisa do tipo. Então, eu acho que hoje em dia qualquer região do mundo está sofrendo com isso, né? Está sofrendo com o aquecimento global. Então, né, a gente está vendo gente, cantos pegando fogo, é muita chuva, alagamento. Então, sei lá, acho que isso não é algo que acontece somente aqui, né? Acontece no mundo inteiro. Então, eu acho que isso conseguiu dialogar com mais partes, né? Não só com o Nordeste brasileiro. Quais são os seus outros projetos Quais são os outros agora, no futuro? Tá falando? no futuro? Bom, eu estou fazendo um novo quadrinho que se chama Ouroboros, que ele vai ser publicado esse ano, pela mesma editora brasileira, Comic Zone, né? E é um quadrinho sobre um policial que passa por um momento traumático e ele decide voltar para casa onde ele nasceu para meio que botar as cartas na mesa da relação dele com a mãe dele, que é meio conturbada. Esse episódio traumático dele tem muito a ver com o passado dele com a mãe, que ele foi abandonado. Então é isso, eu acho que eu tô focado nisso e esse ano sai. E por enquanto, até agora é isso, mas vai vir muito mais ainda. Agora eu queria te perguntar como é que você está otimista com essa provável premiação aqui em Angulema? Você deu uma olhada na lista dos outros concorrentes? Como é que está? Vi. É, nem um pouco otimista. Eu não estou esperando nada, na verdade. Acho melhor assim, né? Para mim já ir para Anguleme, que era uma vontade que eu tinha. Eu tinha vontade de conhecer Anguleme, né? Como um leitor, como público. E ir a primeira vez como artista, ainda mais participando da premiação, então já está mais do que suficiente. Então eu estou indo, não estou esperando nada e eu prefiro que seja assim. Então, muito obrigada, Lucas e Johanatan, por essa entrevista e sucesso. Obrigado pelo convite e obrigado.